Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre uma doença que é comum na medicina esportiva, tá? Que a gente chama de canelite, tá? Então, vou falar para vocês aqui sobre a epidemiologia, tá? Qual grupo de pessoas que é comum. Eu vou falar como é que ela se origina, né? Como é que ela acontece. Vou falar como é que dá seu diagnóstico e seu tratamento, tá bom? Vamos lá, então, epidemiologia. Ela é conhecida como síndrome do estresse tibial medial, esse é o nome correto dela, tá? É comum em pacientes que nunca correram, então começam a correr, tá? Ou então naqueles pacientes que já corriam antes, tá? E aumentaram o seu volume de treino, sua intensidade. Ou para se preparar para alguma corrida que ele quer fazer, ou então para alguma prova, né? Como o TAF, tá? Chega no meu consultório muito paciente que quer ir pro TAF, tá? E começa a desencadear essas dores, tá bom? Então esse é o grupo de pacientes, são corredores que mudam o treino, né? Ou então iniciantes mesmo, tá ok? Agora sobre a fisiopatologia, tá? Entenda o seguinte, que elas consistem num aumento numa concentração de carga em certo compartimento da perna, tá? Geralmente na parte medial da perna, tá? Na tíbia, ali é uma parte mais distal, tá? E isso acontece por diversos fatores, né? Um deles que a gente tem que sempre buscar se o paciente já tem uma alteração na sua anatomia, uma alteração ali na biomecânica, tá? Então a gente vai vendo aqui no slide que você vê que o paciente pode ter uma alteração no quadril, que a gente chama de antiversão femoral. Ou o paciente tem um erro, nem um erro, né? Uma deformidade no joelho, que a gente chama de genovalgo, né? O joelho para dentro, tá? Vê só, ó, essa foto aqui é o joelho normal. Você traça aqui uma linha que vem do centro do quadril até o centro do tornozelo, ele é para passar no meio do joelho, tá? E nesses joelhos que são para dentro, a linha passa por fora do joelho, né? Na lateral do joelho, tá? E esse erro na anatomia pode levar a uma concentração de carga nessa parte da perna, tá? Na tíbia, no caso. Isso pode causar dor, tá? Então, pode ser uma origem no quadril, que a gente chama de antiversão femoral, um genovalgo, tá? Outra causa que eu vejo bastante é a hiperpronação do pé, né? Tá? São esses pés que não têm a cava. E esses pés que não têm a cava, eles levam a concentração também de carga nessa região, certo? E isso causa dor, tá? No começo não causa dor, mas se o cara começar a correr, ele pode desencadear essa dor, tá bom? Outra coisa que também é bastante comum é o desequilíbrio muscular, tá? Que geralmente está na parte da musculatura posterior da perna, ali da panturrilha, tá? Então esses músculos, quando estão com contratura, tá? E também geram essa dor na parte de dentro aqui da perna, né? Outra causa, pessoal, é o desequilíbrio muscular, certo? Que são na musculatura posterior da panturrilha, tá? Esses músculos contraturados, eles também ficam tipo tensionando aquela região onde ele se insere ali nessa parte distal da tíbia, e aí se ele tá com contratura, fica puxando, inflamando e vai doendo, certo? Aí quando você corre muito, ele puxa que dói, inflama, tá? Outra causa é a dismetria. O que é dismetria? Dismetria é uma perna menor do que a outra, vamos dizer. E na literatura fala que só acima de 2 centímetros que é sintomático, algo do tipo. Mas na prática, quando o paciente tem uma dismetria, e eu já escolhi outras causas, eu até trato, tá? Passo uma palmilhazinha, uma compensação, tá? Eu já tive caso, um paciente com 0,6 centímetros melhorou com essa palmilha, tá? Então, cada caso é um caso mesmo, tá bom? Então, assim, essa é algumas coisas que levam a esse aumento da concentração nessa parte distal da perna, tá? Nessa região aqui. Então, o problema no quadril, o problema pode ser no joelho ou no tornozelo, ok? E vamos lá, aí o que acontece? Aí tem duas teorias, de microlesões e de tensão muscular, tá? Com esse aumento de carga naquela região ou por alteração anatômica, de qualquer forma que tem um estresse ali local, vai ocasionar microlesões ósseas,
tá? A outra teoria é de que essa musculatura posterior da perna contraturada fica tensionando e vai inflamando, tá? Na realidade, não se sabe se é um ou é outro. Acredito que sejam os dois juntos, certo? E aí isso vai causar alterações de imagens, né, no raio-x e nem muito no raio-x, mas na ressonância, na cintilografia, a gente vai ver mais na frente, tá? Então vamos lá, o que acontece? Com essas microlesões e a tendinopatia, né, a tensão crônica ali do músculo, vai levando a uma periostite, né, ou um espessamento do periósteo, que é uma inflamação. E leva uma tendinite ali, na região ali onde se insere ali os tendões da musculatura posterior. E isso vai causando uma reação ali para o estresse e, consequentemente, a densidade óssea naquela região vai diminuindo, tá? E mais na frente, o último quadro é o caso de fratura por estresse, tá? Que é o que a gente mais tem medo, tá? Que realmente aí se agrava mesmo a situação do paciente, tá? Sobre o diagnóstico, pessoal. O diagnóstico é de maneira clínica mesmo, a gente chama de diagnóstico clínico. A gente correlaciona com a imagem, mas só com a história clínica do paciente, examinando o paciente, a gente consegue dar o diagnóstico, tá bom? Então ele consiste em quê? É uma dor realmente ali na parte da perna, na parte distal da perna. É uma dor difusa, não é uma dor de dedo, ele aponta só aqui não. Doutor, é uma dor que espalhada nessa região, tá? E geralmente está relacionado com a corrida. Eu só vejo com a corrida, tá? O paciente está começando a correr, sente dor e muitas vezes o paciente diz assim: doutor, eu corro uns 2 minutos, 3 minutos, mas depois eu começo a doer. Então corro 10 minutos de boa, aí depois, 10 minutos depois, começo a sentir dor, tá? E a dor melhora quando eu paro de correr. Só com isso você já consegue dar o diagnóstico praticamente de canelite, tá bom? Você vê aí na foto, você vê a paciente, ela corre e sente dor, né? E exames complementares, exame de imagem, né? A gente tem a radiografia, a ressonância magnética, a gente tem a cintilografia, densitometria óssea, termografia. São exames que a gente pode pedir no paciente. Tem que pedir para todos? Claro que não, né? Então, vê só. Aqui é um exame de radiografia, um exame radiográfico, né? Que a gente vê essa linha aqui, ó, a temida linha preta, né? Que essa linha aqui, ela denota uma fratura por estresse. Se mais na frente o paciente não fizer nada e continuar correndo, isso aqui vai quebrar mesmo, que aí o negócio se complica, tá bom? Aqui é uma cintilografia, a gente vê que é uma reação periosteal, tá? Aqui é uma ressonância magnética, a gente vê aqui um edema aqui nessa região, a gente vê uma reação do periósteo, um edema ósseo também, tá? Exame de ressonância magnética. Esse exame aqui é um exame de termografia, né? A gente vê, essa aqui é a perna boa, tá? Essa aqui é a perna ruim, a perna que sente dor. E o paciente sente dor nessa região aqui, localizada. Então você vê, o azul é frio, tá? É o normal. Você vê aqui e já não tá tão azul. Então, você vê uma alteração de temperatura, tá bom? Nessa outra imagem, outro exame de ressonância, a gente vê aqui o periósteo, né? Uma reação periosteal, um edema local, tá bom? É isso. E o tratamento? Como é que se dá o tratamento? Vamos lá. A gente pode dividir em três grandes fases, tá? O paciente começou a sentir dor agora. Cara, tá sentindo dor agora? É só parar de correr. Para de correr, espera dar um intervalo de tempo, dá umas 2 a 4 semanas, dá um tempo para o teu osso conseguir se regenerar, para que aquela inflamação consiga diminuir e você voltar a treinar. É muito simples. Ah, doutor, eu corri, doeu e aí parei e não está sentindo dor. Cara, toma um anti-inflamatóriozinho com um analgésico, passa um gelozinho que vai ficar bom. Volta daqui a 3 semanas, 2 semanas que vai ficar de boa, pode desaparecer e nem voltar mais, certo? Beleza. Então, como eu falei aqui, né, 2 a 4 semanas, o gelo e o anti-inflamatório você pode usar, tá? Beleza, fez isso, mas voltou, esperou as 3, 4 semanas, sentiu dor de novo, parou, sentiu dor de novo. Cara, então tá tendo alguma coisa se cronificando, né? Não tá resolvendo com algo que é simples. Então, aqui nessa fase, se você se encontra nessa fase, já é bom você procurar um profissional. Certo? Aí, tanto um profissional de educação física, um fisioterapeuta e um ortopedista. De preferência, um ortopedista que tem uma certa especialização em medicina do esporte,
tá? Ele tem mais mão com isso, tá? É mais o dia a dia dele, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, que o mais importante é a mudança de treino, tá? Você tem que diminuir 3 grandes coisas: intensidade, o volume e a frequência de treino. Na literatura fala reduzir 50%, tá? Mas aí vem cada paciente é um paciente, né? Então eu sugiro vocês procurarem um profissional, um educador físico especialista em corrida, tá? Que ele vai adaptar teu treino para você, tá? E óbvio, você não vai correr na areia, você não vai correr em colinas, acidentes, né? Correr em terreno plano, tá certo? E mudança de treino, pessoal, esse aí é um dos mais importantes, tá? Em relação ao exercício de baixo impacto, como eu falei, você vai fazer a mudança de treino, tá? De uma intensidade, volume e frequência, ok? Mas outros exercícios que você pode fazer é exercício de baixo impacto, tá? Que é piscina, que é bicicleta, é um elíptico, tá? Então entenda que com essa mudança de treino ou então mudança de atividade, você vai conseguir adaptar e permitir que o seu periósteo, o seu tendão que está ali inflamado, consiga se regenerar e voltar ao normal e consiga suportar a essa carga de corrida. Ah, doutor, eu não consigo correr 10 minutos antes, mas com essa mudança estou começando a ir até 20 minutos. Então você está se adaptando, tá? E está dando tempo para o seu osso, para o seu tendão se regenerar, tá bom? Como eu falei, e um retorno gradual, né? E sempre sem dor, tá? A dor é um sinal de alarme, né? Para a gente ter noção se está indo tudo bem ou não, certo? Mas retornar de maneira gradual, tá bom? Outra coisa, além da mudança de treino, é a fisioterapia, tá? Então, na fisioterapia, você vai fazer o alongamento e fortalecimento. O mais importante é a musculatura posterior da perna, né? Da panturrilha ali. Mas outra musculatura que você deve fazer é a musculatura do pé, certo? Outra coisa, a flexibilidade do tornozelo, tá? Isso é muito importante. O paciente às vezes é rígido, né? Falta de atividade normal, você vê que tem uma certa limitação, tá? E a fisioterapeuta ele vai soltar o seu tornozelo, tá? Isso vai ajudar, porque se o seu tornozelo ele fica hipomóvel, ele vai sobrecarregar aquela região ali da tíbia, tá bom? Outra coisa é o fortalecimento do core do glúteo, tá? Isso aqui principalmente nos pacientes que têm o joelho para dentro, né? O que a gente chama de valgo, ou então tem aquele valgo dinâmico, tá? O valgo dinâmico é aquele valgo que a gente diz que quando ele pisa, o joelho entra para dentro, né? E isso a gente chama de valgo dinâmico. Então, o fortalecimento do glúteo, do core, é fundamental. O que é o core? É a musculatura da barriga, das costas e do bumbum, tá bom? Na fisioterapia também ele vai fazer outras coisas. Tem diversas coisas que ele pode fazer, né? O tenso, o agulhamento, o eletroagulhamento. Então, tem diversas coisas. Então, você tem que conversar com o seu profissional, tá bom? Então, só aqui, vocês perceberam que já tem 2 profissionais, né? O educador físico e um fisioterapeuta, tá? Outra coisa, você tem que adaptar, né? Seu calçado, né? Óbvio, você tem que botar um calçado que absorva impactos, né? Você pode usar palmilhas, né? Principalmente pacientes que têm um pé no valgo, né? E a palmilha vai corrigir a sua pisada. Ele vai deixar de sentir dor. Outra coisa são terapias manuais, né? O fisioterapeuta ele vai fazer liberações ali nas articulações do pé, não só do tornozelo, mas também do pé, que estão hipomóveis, que interferem ali na biomecânica da sua corrida, tá bom? Treino de propriocepção também é o treino de equilíbrio, que também tem a ver, certo? Aí beleza, aí você fez a mudança de treino, você corrigiu ali a intensidade, o volume, a frequência, você fez um tratamento com um fisioterapeuta, fez as suas 20 sessões lá, bem direitinho, os alongamentos, o fortalecimento, aí você corre os seus primeiros 10 minutos tal, e está sentindo dor, não está melhorando com nada, certo? Às vezes você mesmo tomando a medicação mais forte, ainda está sentindo dor mesmo depois que parou de correr, continua doendo, tá? Aí você pode abrir mão para a medicina regenerativa, tá? O que eu gosto muito é da terapia de onda de choque. Aqui tem evidência, certo? Que ela melhora, tá? Mas eu repito, não é primeira nem segunda indicação. Geralmente melhora com a mudança de treino, tá bom? E com a fisioterapia. Outra coisa que você pode fazer é o aspirar de medula. Você tira um sanguezinho daqui da bacia, pouco sangue,
que ele tem células troncos, né? São células mesenquimais, e a gente pode injetar ali naquele local que está sentindo dor, que está inflamado, e ele vai conseguir diminuir a inflamação e regenerar aquela área que está com defeito, tá bom? Outra coisa é o PRP, mesma coisa do aspirado de medula. E a outra é a proloterapia, né? Que a gente coloca uma solução hipertônica, no caso a gente usa a glicose. Outra coisa que está descrita na literatura é a acupuntura, tá? E por último mesmo é a cirurgia, tá? A cirurgia é uma liberação do compartimento posterior, né? Naquela região a gente abre daquela fáscia e libera o compartimento para deixar de sentir dor, tá? É difícil chegar até a cirurgia, tá, pessoal? Realmente é melhor com a mudança de treino, né? Fazendo as liberações, o fortalecimento. Isso aí, para mim, é o mais importante, tá bom? Então, assim, eu espero ter tirado suas dúvidas. Se você tem canelite, procure um profissional que entenda disso, que tenha uma certa experiência, tá? Procurar um educador físico, principalmente naqueles educador físico que tenham uma certa especialidade em corrida. São pessoas que estão preparadas com isso, é o dia a dia deles, tá? Eles entendem da biomecânica, entendem da pisada, do calçado, tá? Então, realmente, esses profissionais vão te ajudar, tá bom? A medicina regenerativa é muito boa, mas tem suas indicações, tá bom? Então, é isso. Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu posso lhe ajudar, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu!